A Taesa pode anunciar um dividendo generoso a qualquer momento. Vamos falar um pouco mais sobre o dividendo da empresa e vamos falar um pouco mais também sobre a Taesa. Qual será o momento que ela está vivendo? Já deixa o like no vídeo, se inscreva também no canal ativando o sino, que aí você não perde quando eu trago novos vídeos. A Taesa sempre está presente aqui, além de outras elétricas. Então a Taesa, ao longo dos últimos anos, é nítido que ela conseguiu crescer bastante sua receita, deu um salto significativo, assim como o EBITDA, o que acabou causando também, em alguns momentos, um endividamento mais pesado. Ela vai entregando projetos, o endividamento vai diminuindo, mas ela vai adquirindo novos projetos, o endividamento volta a aumentar. Isso porque a empresa, ao longo desse período, pagou ótimos dividendos com consistência, tá? Então a gente vê que esse EBITDA dela, inclusive, vem agora crescendo a sua margem EBITDA. A gente vê nos novos projetos estão ainda maiores do que 86,6. Então ela está atuando muito também na eficiência. Nesse momento de competição acirrada, ela vem trabalhando na eficiência, conseguindo margens melhor possível. Uma dívida por EBITDA em 3,7 não é tão pesada para uma empresa de transmissão de energia, que é um setor extremamente previsível, porém ela tem ali o fim de concessões de 2030 em diante, então existe a necessidade de ela ganhar novos projetos, fazer novos investimentos, então com isso talvez esse endividamento atrapalhe um pouco aqui, ela vai ter que tentar conciliar novos projetos e continuar pagando bons dividendos. O custo real da sua dívida é de 5,6%, está dividido aqui em vários anos, e ela tem um caixa aqui que a deixa tranquila no curto prazo, seja com a dívida ou seja aí em projetos que ela vai levando e eventualmente até ela pode utilizar para complementar algum pagamento de dividendo. Por a empresa ter uma dívida pesada, com a queda da Selic, tende a melhorar um pouco aqui os seus resultados. Boa parte dessa dívida está atrelada ao IPCA, que tem aqui um indicador que está correlacionado às suas receitas, que também são reajustadas pelo IGPM principalmente, mas também pelo IPCA. E seja qual for aí, né, os dois são indicadores de inflação, então se a inflação no Brasil descontrolar, a dívida vai aumentar, mas também suas receitas vão junto. O CDI já tem esse efeito imediato de conforme ele vai caindo, já vai trazendo uma redução no seu custo aqui da dívida. Selic, que já iniciou o período de queda em 2023, caindo para 11,75, deve cair mais, chegando a 9,25 ao longo de 2024, segundo a previsão aqui do relatório Focus, e 8,50 em 2025 e deve se estabilizar nesses patamares, segundo aqui as previsões do mercado. Muito se fala da empresa ter disparado em seus resultados por conta do IGPM, mas a verdade é que a empresa também vem trazendo aqui projetos sendo entregues. 35,5% de crescimento aqui nos últimos anos, 2020, 2021, 2022 e aqui até o momento de 2023, ela entregou uma série de projetos, aumentando sua RAP em 35,5%. E ainda temos mais 10,7% em projetos futuros. Nesse período, algum dos projetos que ela já tinha rodando teve a redução da RAP pela metade, que acontece nas RAPs aqui, que ela tem atreladas ao IGPM, e ela passou por esse período com a maior tranquilidade, por conta da entrega de novos projetos, exatamente, também um pouquinho impulsionada aqui, né, pelo IGPM, que deu uma disparada. Depois da disparada do IGPM que levou os resultados da Taesa para cima no último ano, o IGPM foi negativo e trouxe os resultados da empresa para baixo. Por outro lado, o IPCA deu uma compensada parcial, lembrando que 34% da receita da empresa é no IPCA e 66% no IGPM. Além dessa questão inflacionária, nós temos a redução da RAP, que trouxe também mais para baixo esses resultados, mas a redução da RAP não deve mais acontecer. Acabou esse tipo de redução no 16º ano, a empresa já passou por todo o período. O desafio dela agora é 2030 em diante, ali no fim de algumas concessões, tá? E além disso, além dessa dinâmica aqui que eu comentei, nós temos os novos projetos sempre acontecendo, vão ter um tempinho até entrar novos projetos, mas de qualquer forma nós já temos aqui um incremento, é por isso que ela conseguiu melhorar sua RAP em 4,1%, mesmo com o IGPM negativo. E aí depois, num outro vídeo, eu comento aqui todos os projetos que tem na empresa para a gente entender nos detalhes. Nós vamos continuar para entender aqui nesse curto prazo essa questão aqui do IGPM, o que está acontecendo. E depois daquela disparada do IGPM, ele teve vários meses aqui negativo, que ajudou a trazer o resultado da empresa para baixo, mas agora ele vem numa tranquilidade, vem em números positivos, 0,5, 0,6, 0,3, então vem em números aqui acima da inflação, ele deve fechar o ano, o próximo ciclo, no campo positivo, fazendo o reajuste da empresa vir para o positivo novamente. Então o IGPM talvez não seja uma preocupação,
Nós não temos mais a queda da RAP, isso sim não será uma preocupação. Em termos de novos projetos, não vamos ter aquelas entregas todas, então a gente acredita num resultado aqui que não vai dar uma disparada, mas também não vai cair. Sempre lembrando que a empresa ela vem atuando muito na eficiência, os novos projetos estão com margem EBITDA de 90%, então a gente sempre pode esperar a empresa trazendo um pouco mais de eficiência para melhorar aqui suas margens, tá? O crescimento da empresa foi muito grande, se você pegar 2009 tinha 8 concessões, 2013 28 concessões, 2023 43 concessões, então ela conseguiu crescer 104% sua RAP nesses últimos 10 anos, é um crescimento muito forte. E naquele período da MP579 da Dilma, onde o setor energético foi jogado às traças e ninguém queria investir no Brasil, leilões aqui vazios, a empresa ela foi muito ligeira aqui em 2016 em diante, quando o cenário ficou mais tranquilo, ela foi rápida e ganhou 6 leilões aqui com margens melhores. Então a empresa soube aproveitar a oportunidade, o custo-benefício ali estava muito bom nesse primeiro momento, e depois o pessoal foi acordando aí, né? Ela também ganhou 2 leilões em 2018, 2 em 2021, 2 em 2022, então ela segue aqui vencendo leilões, porque ela tem um grande desafio ali de 2030 em diante, com o fim de algumas concessões acontecendo. Vale destacar que ela não desistiu dessas concessões, ela vai buscar tentar a renovação, está fazendo estudos para isso. Ela teve aprovado investimento em reforços de 400 milhões, aprovado pela ANEEL, com um RAP Capex bastante bacana aqui de cerca de 14%. Não é tão grande como a gente vê na transição paulista, chegando a 6 bilhões, mas ainda assim é algo a acrescentar aqui. A empresa segue atenta aos novos leilões, ela vai participar do leilão de 2024, onde nós temos mais 15 lotes, 18,2 bilhões para serem leiloados. Nós estamos passando por um período aqui de muitos leilões já de um tempo, e depois tende a desacelerar esses leilões, então é interessante a empresa ficar atenta que esse é o período mais bacana para ela estar ganhando aí, né? A taxa Selic ainda está um pouco alta aí, não tem tanto franco atirador, mas mesmo assim a gente vê que ainda está acirrada a competição. A empresa destaca que ela consegue aqui um custo baixo, até pelo tamanho que ela tem, né? E também pelo regime tributário. As empresas de transição de energia não têm tantos impostos. A alíquota média dela aqui é de 14,2% nos últimos 5 anos, uma tarifa aqui bastante bacana, né? Assim, bem abaixo da média do Brasil, por benefícios como Sudan, Sudene, o próprio juros do capital próprio, regime tributário, enfim. Inclusive, o fim dos juros do capital próprio pode trazer aqui um aumento para diversas empresas indiretamente nos impostos, mas ela lembra que esse setor aqui acaba sofrendo menos do que outros aqui com o possível fim dos juros do capital próprio. Mas esse possível fim pode influenciar, inclusive, no próximo anúncio de dividendos da empresa. Já vou comentar sobre isso. Inclusive, ela trouxe aqui um KGR de 17% nos últimos 10 anos e um yield de 11% médio nos últimos 10 anos. Um yield bacaníssimo e deve se manter bom ainda. A última vez que eu comprei Taesa foi via exercício de opções. Eu me comprometi a comprar a Taesa no mês seguinte. Por esse compromisso eu ganhei um prêmio. Acabou que ela caiu e eu fui lá exercido a um preço aproximadamente R$ 33,50. E aí eu até havia comentado que comprar 100 ações talvez fosse um pouco demais. Eu venderia nos dias seguintes aí. E aí eu fui lá e vendi 30, então aumentei minha posição na Taesa em 70 ações lá em outubro, quando ela deu uma quedinha. E agora eu vou testar no Opelab, inclusive se você quiser testar é 30 dias grátis, link na descrição do vídeo. Enfim, vou mostrar aqui como que eu poderia então me comprometer a comprar a Taesa no mês seguinte, caso eu quisesse, a esse patamar de preço. Ela está a R$ 37,62, deu uma altinha desde a minha última compra. Então, supondo que eu vá querer comprar ela no mês que vem, dia 19/1, eu poderia me comprometer a comprar ela caso ela ficasse aqui abaixo de R$ 37,49. E aí, por esse compromisso, eu ganharia aqui R$ 29. Poderia me comprometer para fevereiro, e aí como o tempo é mais longo, eu ganharia um prêmio maior de R$ 42. Como nesse fim de ano a liquidez está baixa, os prêmios nem estão tão gordos assim, mas é um bom exemplo que você se compromete a comprar uma ação no futuro e ainda ganha um prêmio em relação a isso. Você poderia se comprometer também a comprar ela a preços menores, né? Eu coloquei aqui no preço, para exemplificar o que eu fiz com a Taesa naquela época, mas ela estava barata. Como agora ela está um pouquinho mais alta, aí se eu fizesse esse compromisso, eu faria a um preço um pouquinho menor, e aí o prêmio seria também um pouquinho menor. Mas se você quer saber sobre opções, está na promoção de fim de ano 20% de desconto, o meu curso de opções,
link na descrição do vídeo nos comentários fixados. Lá eu vou te ensinar do zero. São várias aulas. Da mesma forma como eu explico bem aqui as ações, eu vou explicar as opções detalhadamente para você, desde fazer aí um dividendo sintético com as suas ações, ganhar aí tanto na alta quanto na baixa, como por exemplo os compromissos de comprar aí caso a ação caia mais, e também aquelas compras protegidas contra a queda, enfim, são várias coisas que a gente pode usar em opções desde que você use da forma certa. As opções, se você usa aí da forma como muitos canais acabam dizendo, é especulação, aí é errado, né? Totalmente errado. As opções podem ser algo maravilhoso ou algo fatal. Então eu uso do lado bom, que é algo que vai me dar um ganho adicional em opções todos os meses aí. E finalmente falando de dividendos, se você olha o dividend yield histórico da empresa, dá a impressão que ela pagava um pouquinho mais antes, mas isso é porque as cotações subiram. Se você olhar o dividendo pago, a empresa está no patamar fortíssimo agora e ela tende a manter bons dividendos ainda. Em 2023 ela pagou 2,91, mas eu não gosto de olhar dessa forma. O correto é a gente olhar por ano exercício, tá? E ano exercício ela pagou 91 centavos aqui, 59 e tantos centavos aqui, dando então, arredondando aqui, 1,51 de dividendo por ação em 2023. Na minha perspectiva, eu havia previsto 3,24 de dividendo no ano exercício 2023. Então faltaria ela pagar 1,73. Mas vamos ser justos aqui que o IGPM impactou um pouquinho mais do que eu imaginava nesse primeiro momento. E a forma como ela faz o payout ali, eu não concordo muito, mas a Taesa faz assim. Então acaba sendo mais influenciada pelo IGPM no curto prazo. Então talvez o dividendo venha um pouco menor, mas vamos supor que eu acerte, venha 1,73, tá? Ainda assim existiria dúvida, será que vai vir um JCP então? Se vir um JCP, existe a possibilidade desse dividendo JCP aí, na verdade, ser anunciado em dezembro, porque ano que vem, no começo do ano que vem vai mudar as regras, provavelmente, e aí eles devem fazer retroativo para o começo do ano. Então, se a empresa quer lidar aqui com as regras antigas, ela tem que anunciar esse JCP em 2023 ainda, então talvez esse anúncio saia em dezembro e não no que eu estava imaginando ali em janeiro, tá? Não se esqueça de deixar o like e também comenta. Você tem a Taesa? Tá de olho na Taesa? Você comprou um pouquinho da Taesa nessa última queda? Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!